Eu sou HS e sejam bem-vindos ao Otaku World, seu universo definitivo de anime. Recentemente foi vazado o capítulo 1 de Boruto to Blue Vortex. Não só imagens avulsas e sim o capítulo todo. Hoje iremos fazer um review desse capítulo. Só lembrando que a tradução não é oficial ainda, podendo conter alguns erros. O capítulo se inicia mostrando a Sarada em pé com um olhar de insatisfação, e já podemos ver um novo visual da garota Uchiha. Cabelo curto, vestindo um short com um tomara que caia, saltos e uma jaqueta. Sarada, com um tom de mínima raiva na sala do Hokage, fala que já perdeu as contas de quantas vezes já falou, mas não entendem. Logo vemos Shikamaru vestindo um manto de Hokage e atrás dele está Konohamaru. O novo Hokage fala que todas as palavras de Sarada são as dele e que isso já havia sido discutido muitas vezes. Que Sasuke e Boruto haviam passado do limite e além disso mataram o antigo Hokage. Depois disso, já eram considerados renegados por tentar matar o filho do Nanadai. Sarada continua a intensificar que ela não falou que eles estão errados, porém dessem uma chance de Boruto se explicar, pois ele jamais mataria o Hokage. O próprio Konohamaru pergunta do porquê eles fugirem, se não tem nada para esconder, mas que haviam evidências por conta da clara evidência de Eida. A Uchiha diz que eles estão fugindo por ter uma ordem de execução em ativa contra eles, e em seguida pede para tirar essa ordem para que Boruto possa se explicar. O novo Hokage toma a conversa dizendo que eles iriam lidar com o Boruto seguindo as regras da vila, e que isto era também de opinião pública, pois todos estavam com ódio da traição do Boruto, e se ele mudasse as ordens, ninguém entenderia. Sarada cerra os dentes e mantém um olhar fixo no Shikamaru, enquanto escuta que a conversa já havia acabado ali. Logo a mesma grita dizendo que eles não entendiam nada do que ela estava a dizer. Konohamaru, com um olhar tenso, fala que aquilo não era jeito de falar com Hashidain, mas é interrompido por Shikamaru, que diz estar preocupado com ela, que se ela continuasse a agir daquela forma nunca seria um Hokage, e que isso não passaria de um sonho para uma genin como ela. Enquanto Sarada caminha em direção à porta, ela para e pergunta o motivo e especula, porque o pai dela era um traidor, assim como o Boruto também era. O Hashirama diz não se importar com Sasuke e que Sarada deveria agir como uma ninja da Vila da Folha. Sarada, ainda imóvel com apenas um pouco do seu rosto virado, conta que o antigo Hokage foi atrás de seu pai para trazê-lo de volta à vila, mesmo sabendo que ele era um traidor, e ainda sendo um genin virou Hokage. Aquele era o exemplo que ela iria seguir, e não o do Hashirama. Agora vemos Naruto e Hinata presos na Daikokuten, adormecidos e ainda jovens, porém não estão só, estão acompanhados do Kawaki. Naquela dimensão mostrando que ele pode transitar entre essa dimensão e o mundo real sem nenhum problema. De volta à cidade, Sarada e Sumire andam juntas pelas ruas da vila. Sarada diz ter sido grosseira com Shikamaru, e o que ele fazia não era por mal. Sumire conta que por causa da onipotência, a maioria das pessoas não conseguem perceber que algo mudou na perspectiva, e que para eles, elas duas pareciam ser as diferentes. Sumire complementa, com a frieza no rosto, que o Kawaki era desde muito tempo o filho do antigo Hokage, e isso já era um fato óbvio. Sarada retoma falando que, por outro lado, Boruto agora era um ingrato, que traiu a confiança de todos, que no começo todos sentiram a controvérsia. Se ele realmente tivesse nascido na vila, seria um estranho por ter um corpo modificado pela cara. A Sarada complementa dizendo que o Shikamaru havia perguntado o que tinha acontecido com o Momoshiki. Todos aqueles desconfortos haviam desaparecido por causa da onipotência. Como resultado, ninguém suspeitava de nada, e não tinha como eles lutarem contra uma habilidade tão ridícula. Neste momento, vemos Eida e Daemon sentados juntos a Sarada e Sumire, com Daemon perguntando como elas ainda não desistiram. Ele então fala que, assim como o fascínio, a onipotência ela foi capaz de finalmente entender mais a fundo sobre essa habilidade. Sumire e Sarada olham para Eida, enquanto pergunta se ela não tinha outra informação. Eida diz que o que ela sabe sobre a onipotência era que é um Shinjutsu do Zujutsu e que essa habilidade podia realizar desejos, e foi o desejo de Kawaki que criou aquela circunstância. Que o que mudou foi as memórias de todo mundo, as memórias sobre Boruto e Kawaki foram sobrescritas, e como resultado, suas posições foram trocadas. Sarada pergunta se não há como reverter, ou se há alguma pista. Eida responde que não sabe por enquanto,
e mesmo se falarem sobre a onipotência, eles não entenderiam. Sarada então retorna a perguntar por quê, e se elas explicarem certo, é possível que compreendam. Ada pede para que pense um pouco. Se elas duas fossem as pessoas acusadas com as memórias erradas, quem acreditaria nelas? Pede honestamente para que elas desistam de querer trazer as coisas como eram antes e que reescrever uma memória nova era mais realista, isso levando em conta os riscos. Sumire e Sarada começam a suar frio porque Aidan fala que aquilo é intrigante e questiona por que as duas não foram afetadas, já que não são Otsutsuki-sukis. Ada continua falando que a onipotência não afeta os Otsutsuki-sukis, assim como o fascínio não afeta o Demon por ele ser seu irmão. Logo volta a questionar por que elas ainda têm as memórias do passado, e só não isso, se elas estão realmente sobre seu fascínio. Agora vemos a Sumire lembrando de algo que o Shikamaru falou, para não deixarem eles perceberem, principalmente o Daimon, de que o fascínio não funciona, e caso eles percebam, estará correndo perigo. Sumire meio que disfarça falando para Ada parar de ser boba, que elas já explicaram muitas vezes, e não há ninguém que não seja fascinada pela Ada. Vemos Sarada com um olhar inquieto, olhando para Ada, enquanto ela diz que talvez isso seja verdade. Sumire e Sarada estão paralisadas depois dessa conversa, porém alguém não acredita tanto no que Sarada e Sumire falaram. Essa pessoa era o Demon. Agora vemos Kawaki de costas, observando a vila, enquanto o vento sopra o seu manto. Logo Michisuke chega, e agora com os papéis trocados, a tara que ele tinha pelo Boruto agora é com o próprio Kawaki. Kawaki fala para Michisuke não ser precipitado, e é difícil respirar quando ele fica assim. Michisuke diz que o Boruto está atrás dele, e como Kawaki, Boruto também é Otsutsuki, pois já não era novidade que ele pudesse esconder seu chakra. Kawaki não se importa que o Boruto esconda seu chakra, pois se ele entrar na vila conseguirá saber com seu indício, e caso a equipe sensorial não o localize, ele não poderá escapar dos seus olhos. Michisuke retoma falando que irá proteger o Kawaki e irá matar o Boruto com suas próprias mãos. Kawaki manda ele fazer como quiser, mas que não o siga como um fanático, pois ele era um incômodo. Logo um chamado é feito para Kawaki, explicando que a equipe de procura encontrou marcas de garras nos muros fora da vila. Kawaki pergunta aonde estão essas marcas e começa a levitar. Agora já estamos no ar, Kawaki recebe a informação do local onde as marcas apareceram. Estava a leste da área C. Kawaki pede para ficarem lá e que já está indo para o local. Kawaki rapidamente começa a voar em direção ao local onde a equipe encontrou as marcas. Após Kawaki voar, Michisuke fala que ele agora era o sol que o ilumina como a lua, olhando para a direção que Kawaki acabava de tomar. Nesse momento, presenciamos a pequena Himawari treinando com a Chocho, dando chutes e desviando de shurikens. A Chocho usa o gira-gira contra a pequena Himawari, porém antes de acertar, usa uma mão gigante que a agarra e a coloca no chão. Duas pessoas haviam acabado de chegar ao local. Estes eram Inojin e Shikadai, falando que a Himawari tinha lutado bem e que não esperava menos da irmã, agora então do Kawaki. A Chocho também a elogia, falando que o primeiro chute que ela havia recebido tinha sido muito pesado. Inojin pergunta para Himawari o porquê dela querer ficar tão forte. Himawari fala que não é porque ela quer ficar mais forte, e que se ela falasse o motivo, toda a aldeia iria dar uma bronca nela. Shikadai e Inojin ficam sem reação ao ouvir isso. Logo Himawari continua que ela queria ser útil para o Boruto. Todos ficam sem saber o que dizer, fazendo apenas perguntas. Himawari pede desculpas e que aquilo poderia ser uma surpresa para todos. Himawari continua dizendo que a imagem que ela tem sobre o Boruto é diferente do que todos pensam. Shikadai fala para Himawari que foi o Boruto que matou seu pai. Porém Himawari não aceita, falando que isso era errado provavelmente. Himawari enfatiza, contando que o Boruto a salvou e salvou seu pai na sua frente, que este tipo de pessoa jamais mataria seu pai, e que deveria haver algum motivo para que o Boruto estivesse com problemas, e no fundo ela sentia que seu pai ainda estava vivo. Voltando ao Kawaki, vemos ele usar seu poder para fechar as marcas de garras que haviam no local. Alguns dos ninjas que estavam com Kawaki perguntam por que Koji não atacava a vila, mesmo chegando tão perto, que já tinha escutado que ele tinha alguns milhares de soldados. Outro ninja implementa que Koji tinha rancor do Boruto e pergunta se isso poderia ser uma prioridade maior para a vila. Kawaki ainda escuta os ninjas falarem que essa teoria do Koji não atacar a vila poderia ser verdade, e que seria melhor se Boruto e Koji lutassem um contra o outro.
mas algo chama a atenção de Kawaki naquele momento. Após segurar um dos ninjas, mandar ficar quieto ou levantar um pouco da sua roupa, podemos notar que no pescoço dele há uma marca de garra. Kawaki a fecha rapidamente e pergunta se ele não havia percebido que estava com ela. O ninja então responde que não sabia quando a marca apareceu. De volta à vila, Kawaki dá a informação de que há outras pessoas com marcas de garras para Shikamaru e pede para ele reagrupar a equipe de busca que estava responsável por achar essas marcas. E quando acharem eles, imediatamente encolhessem as marcas. Nesse momento, tudo parecia normal na vila, até o momento que outro ninja da equipe sentiu um incômodo no seu pescoço enquanto conversava. De repente, uma criatura sai da marca que estava no seu pescoço e se materializa na frente de todos os cidadãos da vila. Na central, um novo fluxo de chakra havia sido detectado e todos se perguntavam o que seria. A criatura agora estava a machucar todos os civis que via pela frente. Um dos ninjas da equipe da polícia pede por reforço, pois as criaturas já poderiam estar por todos os lados. Shikamaru pede para o Konohamaru começar a fazer a evacuação, pois muitos dos que viram aquela criatura já estavam machucados, e pede para que os ninjas que ainda podiam lutar fossem para aquela área próxima ao incidente. Kawaki então já chega, sentando a mão na cara do bicho, como se não fosse nada, para salvar a mulher de ser atacada. Kawaki, após mandar ele longe, pede para que ela saísse rápido daquele local, seguindo as instruções dos shinobis. Muitos civis começam a correr sem hesitar, e no meio deles, vemos uma ninja indo em direção ao confronto. Era Sarada Uchiha, que chega na voadora contra o bicho. Depois de mandar ele para longe, Sarada se pergunta de onde as marcas de garras do Koji estavam vindo. Logo, Sarada presencia que as criaturas podiam se transportar uma das outras em pleno combate. Mas algo ainda chama sua atenção. Não foi apenas as criaturas que estavam a se transportar uma das outras, mas o próprio Koji. Koji então chega na batalha, saudando a Sarada Uchiha com um oi. Sarada então pergunta se ele tinha algo para fazer na Vila da Folha. Koji responde que estava a procurar pelo Boruto. Sarada então diz que o Boruto não está na vila e já fazia 3 anos desde sua partida. Koji fala que sabe que ele não está lá, pois faz 2 anos que já está à procura de Boruto. Sarada novamente diz que Boruto não está e manda ir procurar em outro lugar. Koji fala que não se expressou muito bem e iria repetir de uma forma mais adequada para que ela pudesse entender. Ele acabará de desistir de procurar o Boruto, por isso estava na vila. Koji continua, falando que foi à vila para usar os antigos amigos de Boruto como iscas para chamar sua atenção, enquanto Sarada era cercada por suas criaturas. Porém, nesse instante vemos o Koji levando um chute na cara, e essa pessoa é nada menos que Boruto, o pisando como se não fosse nada. Sarada fica em choque ao rever Boruto novamente, enquanto Boruto olha para Koji de cima, dizendo que ele só tinha ideias nojentas, e por isso as mulheres ficavam distante dele. Koji então ataca o Boruto com suas garras, porém Boruto consegue saltar a tempo, desviando do seu golpe, e isso rapidamente chama a atenção de Kawaki. Na central, Shikamaru fica surpreso ao ver que os dados de chakra se coincidiram com o do Boruto, no local onde foi detectado do Koji. Mas não apenas ele fica surpreso, Eida e Sumire também ficam após sentir o seu chakra. Shikamaru manda todos os combatentes priorizarem o Koji e as marcas de garras, mas ficar de olho nas ações do Boruto e descobrir o seu propósito na vila. Agora vemos Sarada e Boruto juntos no campo de batalha, cercado por aquelas criaturas, mas Sarada ainda está em choque por o rever novamente. O capítulo chega ao final mostrando Koji e Kawaki falando que o Boruto resolveu dar as caras novamente. Esse foi o capítulo do mangá de Boruto. Foi bem emocionante, mostrando esse personagem após o time skip de 3 anos e como as coisas estão agora na aldeia da Folha após aquele incidente. Foi isso, espero que tenham gostado dessa review. Se gostou, ajude o canal de todas as formas possíveis. É isso e tchau.